já muda, porque agora Timóteo, Paulo já está partindo e precisa que Timóteo se atente para cuidar de si mesmo agora, porque a igreja já está preparada, a igreja já conhece a palavra, mas o inimigo ele tenta derrubar, né, irmãos? Ele tenta de todo jeito, assim, jovens, não que eles sejam mais fracos, pelo contrário, eles são mais fortes, mas as tentações talvez sejam maiores, pela falta de experiência talvez, e agora está avisando a Timóteo para que ele venha permanecer, perseverar na fé, no cuidado com a palavra. E lendo essa palavra, o Senhor me trouxe uma revelação, uma lembrança, já foi revelada, a palavra já foi, não há mais revelação, irmão, não há mais, já foi tudo revelado, está tudo aqui. O que falta muitas vezes é lermos e meditarmos, orarmos para entendermos. E Deus me trouxe uma lembrança que quando Salomão ainda era vivo, talvez ele tenha se perdido na caminhada. Não estou aqui para falar de Salomão, só estou usando isso para chegar ao assunto. Seu filho, agora ele morto, seu filho toma o seu trono, assume. E o povo agora chega e seu filho, creio que seja Roboão, deixa eu buscar aqui em 1 Reis, capítulo 12, foi Roboão, e o povo chega para Roboão e diz: Roboão, teu pai impôs sobre nós um jugo pesado, imposto demais, dá-nos um alívio, digamos assim, nas minhas palavras, né, irmãos? E esse jovem, ele tem ali aqueles que aconselhavam seu pai, aqueles que davam conselho, talvez vindo de Deus, que era o conselho certo, mas talvez pela sua imaturidade, pela falta de experiência. Aqui diz que ele buscou conselho com os jovens também, buscou com os dois, mas acabou acatando o conselho dos jovens, daquele seu círculo, que não foram conselhos bons, irmão. Não foram conselhos bons, porque ele ainda fala que tomou Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando ele ainda estava vivo, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? E eles responderam da forma que deveria cuidar do povo, porque ele teria sempre o trono, seria ter o povo do lado dele, nas minhas palavras, resumindo. Porém, ele desprezou o conselho dos anciões, e os jovens que haviam crescido com ele disseram: assim falarás a este povo, teu pai fez pesado o jugo, mas tu alivias sobre nós, assim lhe falarás. O povo estava comentando, que o pai dele fez pesado. Assim falarás, isso é coisa dos jovens. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de teu pai. Em suma, irmãos, ele estava dizendo que ia ser pior. Se já estava ruim, ia ser pior. Conselhos dos jovens. E agora o que acontece com esse reino, irmãos? As tribos são divididas, porque tudo era uma política, a política sempre existiu, irmãos. Isso aqui é só o que aconteceu, mas já havia contenda. Não vou entrar no assunto, porque ele é muito delicado, é muito grande. Alguns irmãos já conhecem, ou talvez todos conheçam, que já havia um confronto. E o povo só estava sendo alvoroçado. E mais uma palavra errada, uma decisão errada, gerou na separação das 12 tribos. Agora o reino foi dividido, o reino do norte, o reino do sul, tudo por talvez um conselho errado, ou uma decisão errada. Jovens, devemos sempre ouvir aquele que tem mais experiência, meditar, pedir para Deus confirmar, porque Deus é que nos dá a resposta. Provérbios 16, se eu não me engano, diz que a gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, vem dos lábios do Senhor. Eu já estive em várias situações, irmão, várias situações difíceis, e como todos nós vivemos situações difíceis, muitas vezes algumas são até demais para nós. Às vezes a gente pensa que não consegue, e a gente ora, por aqui dá certo, por ali vai dar, mas a resposta certa vem do Senhor. E nem sempre a resposta certa é aquilo que queremos, é aquilo que estamos almejando,
Já passei por algumas situações, mas Deus nos deu o livramento de todas. E tudo que tem passado na minha vida, na minha trajetória, minha e da minha esposa, é tudo com um aprendizado, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora esse reino dividido, irmãos, por essas atitudes, ele continua. Agora há um outro rei lá no norte, Samaria, Jeroboão, se não me engano deve ser Jeroboão, e ele já tem o povo, as 10 tribos do lado dele, mas em Judá, em Jerusalém, é lá que se oferece sacrifício a Deus, é lá que o povo vai, é lá que o povo iria, e ele começa com as heresias agora, começa a levantar altar, para o povo não ir lá, para não perder ali talvez a confiança, o reino. E agora Deus pega e levanta um profeta. A Bíblia não diz se ele é novo, mas fala que existe um profeta velho. Então eu creio que seja novo. E agora Deus manda um profeta lá, fala contra o altar, diz que aquele altar vai ser quebrado, que as cinzas vão ser derramadas, que os ossos daqueles que estão fazendo isso serão queimados ali em cima. E esse rei agora se digna e levanta a mão contra esse profeta que não há nome, e diz assim para ele, quando ele nem chega a dizer, ele levanta a mão para dizer que prendam ele, a sua mão fica parada, fica seca, eu creio que assim. E esse rei se humilha e diz assim ao profeta: olha o seu Deus para que ele restitua a minha mão. E o profeta ora e a sua mão é restituída. Estou só trazendo essa palavra, irmãos, porque são atitudes de jovens. Começamos com o filho de Salomão, estamos indo para a continuação desse acontecido, não é uma história, é um acontecido. Então esse profeta está ali agora e o rei começa a bajulá-lo. Vem para minha casa, isso e aquilo, vou te ofertar algumas coisas, mas o profeta, homem de Deus, diz que não, mesmo que tu desse o teu reino, a metade do teu reino, não iria, porque o Senhor mandou não comer nada neste lugar, não parar. A minha missão era essa, era falar contra esse altar, para que talvez esse rei se converta e pare com as suas idolatrias, heresias. Mas o que acontece agora, irmãos? Esse profeta vai de largo, vai indo embora, mas existe ali também um profeta velho. E aí é o cuidado, meus irmãos jovens. Aí é que está o cuidado, também era crente, porque era um profeta. Só que talvez pela contaminação do ambiente, talvez pelo ambiente, não sei, a palavra não diz. É a gente que tem a mania de esquadrinhar e querer saber o que mais. Teve um irmão, professor nosso, que eu tenho grande admiração, ele falou uma vez nos ensinos do IBE, que nós temos a mania de querer explicar o que Deus não explicou. E é verdade. Nós buscamos aqui, tentando buscar alguma coisa, talvez Deus não quisesse explicar. Mas voltando para o assunto, o profeta velho é informado, talvez pelos seus filhos ali, do que tinha acontecido, e ele vai atrás desse, resumindo, ele vai atrás desse profeta, que eu vou colocar como novo, e ele mente lá para ele diz assim: vem comigo, venha comer. E ele disse: não irei, porque o meu Deus disse que não era para mim ir. Mas ele disse: um anjo apareceu para mim, e é para você vir. E o profeta novo acredita, meus irmãos, e vai lá resumindo a história, e ele faz aquilo que não era para fazer. E em resumo da história, esse profeta morre, o leão mata ele, porque Deus assim queria. Ele desobedeceu, mas ele desobedeceu porque ele foi enganado, porque ele saiu da presença do Senhor. Nós temos que ter assim sempre firmeza. O que Deus mandou é só isso, irmãos. Mesmo que aparecesse um anjo de luz, né, e pregasse outro evangelho que seja anátema, seja amaldiçoado. A palavra de Deus é bem clara. Ela é só ela, não existe outra. Ainda que neste mundo existem várias heresias, várias religiões, vários povos. Esta semana, o pessoal sabe que eu trabalho 2, que eu faço uns extras por fora. Entrou uma moça no meu carro, sempre comunico para minha esposa tudo o que acontece. E ela estava falando que a sua mãe era evangélica. Glória a Deus, evangélica. Só que ela dizia que a sua mãe
Dizia que alguns iam para o inferno. Falava algumas coisas meio, segundo ela, grotesca, né? Assim, que não se converteu, se vai para o inferno. E disse que tinha uma outra parente dela, que eu não lembro, que era espírita. Ele disse, cara, o que tu é? Ela disse que é batuqueira. Muitas vezes somos sufocados, irmãos. Os jovens devem ser também. Muitas vezes queremos falar, queremos dizer que Deus é um só, que Deus pode mudar a história. Está vendo erro na pessoa, está vendo o encosto, está vendo que o demônio está escravizando. Estamos sufocados pelo ambiente, pelo medo. Medo de perder o dinheiro, de perder o emprego, medo de situações. E eu estava me calando, mas aquilo estava fervendo dentro de mim ali, irmãos. Eu estava dirigindo, eu parei o carro, eu disse para ela, olhei para ela e disse, e o que tu acha? Uma evangélica, outra espírita, e tu é batuqueira. O que tu acha? Acho do quê? Eu digo, quando você coloca uma oferta numa esquina, essas coisas que você coloca, você acha que o nosso Deus, ele vai ali, ele vai aceitar isso? O que você acha? Eu estou te julgando. Não sei o que aconteceu, irmãos. Sei que ela se calou, sei que depois veio uma queixa no meu aplicativo, de Uber, falaram mal de mim. Mas eu não me calei, meus irmãos. Eu não me calei. Eu venci isso porque eu tinha que falar. Outra vez também tinha uma senhora com uma criança, também estava sufocada, porque eu não acho legal o homem falar com uma mulher, sei lá, uma coisa assim, fica meio estranho. Mas Deus estava tocando no meu coração e a criança estava com alguma coisa no estômago, creio que já falei isso.